Christ my Lord, my stand I take. Through fire and storm, through fear and flame, I bore his cross, I spoke his name. I fear no death, I've run my race, my soul is sealed in heaven's grace. Though the darkness strikes, the fight's not done. In Christ eternal, the war is won. I shatter chains, I raise the cry for truth and freedom. I chose to die. My final breath, a holy call for God, for country. I gave it all. I fear no death, I've run my race, my soul is sealed in heaven's grace. Though the darkness struck, the fight's not done. In Christ eternal, the war is won. The heavens open, the angels sing, the victor's crown, the risen King. No more sorrow, no more night, only glory, eternal light. I'm going home, I kept the flame, I see my Savior, I bless his name. Though I have fallen, my spirit flies, forever alive, where his glory lies. I bore the cross, I kept the fight. Now I shine forever in the Father's light. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão carnal, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, parentes, tias, tios, cunhadas, cunhados, amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, congregação, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Nós estamos nessa oração terapêutica diária de 30 minutos e aqui estamos novamente nessa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo em oração e uma terapia, essa oração terapêutica de 30 minutos que vai mudar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, meu irmão. E
Assim, estamos aqui diante da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Irmãos e irmãs, infelizmente nós tivemos uma tentativa de calar a voz de um jovem pai, duas filhas lindas, pequenininhas, fiel à liberdade, com duas filhas, uma esposa, uma família, duas filhas pequenas. E assim a tentativa de calar o que você crê, o que você acredita. Como esse jovem, Charlie Kirk, tentaram calar a voz de um jovem e também no que ele acreditava, um cristão, e nas suas ideias de liberdade. Acreditava em Cristo Jesus. Ambos foram fisicamente, meu irmão, minha irmã, silenciados. Ambos foram fisicamente silenciados, mas espiritualmente, meu irmão, minha irmã, multiplicados. Assim como Abel, o quarto livro da Bíblia, Gênesis, querido, que sendo justo foi morto por Caim. Sua voz foi ainda, e é, e será, e ainda clama da terra. Gênesis, capítulo 4, 10. Meu irmão, minha irmã, a história mostra que não se pode, filhas, sufocar a verdade. A semente de justiça permanece. Cunhada, psicologicamente, isso revela que a verdade é como um inconsciente coletivo. Quando um justo é silenciado, filhas, presente de Deus em nossas vidas, a sua memória desperta a consciência adormecida, meu irmão, minha irmã. Como nós temos nos evangelhos de João, meu irmão, minha irmã, que está escrito: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a derrotam, sobrinhas. João 1:5. Meu irmão, minha irmã. E muito triste o que aconteceu. Tentaram apagar a luz de Cristo na cruz, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, mas quando mais o feriam, mais ele se tornava salvador de muitos. Assim também quando um jovem cristão como Charlie Kirk e outros verdadeiros que creem na presença da Trindade, creem na liberdade, creem na expressão de liberdade, assim também como Jesus Cristo. Quando um jovem cristão é calado, tias, tio, sua voz se torna semente, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, irmãos e irmãs, porque a semente só frutifica quando cai na terra e morre, cunhadas, primos. Meu irmão, minha irmã, apóstolo Paulo tem escrito em 2 Timóteo, o livro da Bíblia Sagrada. Paulo escreve: a palavra de Deus não está presa, meu irmão. 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 9. Tentaram tirar a vida e tiraram a vida várias vezes. Talvez a sua, minha. Mas quando você tem a fé em Cristo Jesus, na Trindade de Deus Pai, o Filho e o Espírito, meu irmão, a vida nossa é eterna. Podem prender o corpo, podem calar a voz, mas a mensagem não pode ser acorrentada, filhas, sobrinhos, sobrinhas, irmãos, irmãs. Cada mártir torna-se um catalisador de novos movimentos, novas sementes. Sociologicamente nos torna mais fortes. Psicologicamente, queridos, queridas, inspira coragem em corações que antes viviam no medo, como nas universidades dominadas pela doutrina de calar a verdade. Meu irmão, minha irmã, onde só existe uma ida, não existe dois caminhos, não existe diálogo, existe uma posição de pensamento e um monólogo, uma conversa única. Meu irmão, minha irmã, Apocalipse, meu pai, na visão final, João vê almas que foram mortas por causa do testemunho de Jesus, clamando diante do trono. Apocalipse 6, de 9 a 11. Primos, primas, amigo, amiga, eles não estão esquecidos. São sementes vivas que esperam pela colheita eterna. Meu irmão, isso mostra, irmã, que a morte de um justo nunca é fim, mas um altar diante de Deus, meu querido, minha querida. Tentaram calar a voz do jovem Charlie Kirk, como tentaram calar a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a honra e glória e poder, que se despojou de toda a honra, glória e poder viver no meio de nós. Mas quanto mais o silenciaram, mais alto ecoou a sua mensagem. Cristo Jesus vive, e com ele, filhas, vivem todos os que semeiam liberdade e fé. Cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, parentes, parentes, pois a semente do justo é incorruptível, pastor e pastora, e o sangue dos fiéis é sempre semente da igreja, da palavra, da honestidade, caráter e a mensagem de Cristo Jesus. O mundo pode matar um corpo, filhas, mas não pode apagar a eternidade da semente de Cristo e a semente que Charlie Kirk plantou e comoveu uma nação. Plantou nas universidades, foi no meio dos leões e pregou o que ele acreditava, o nosso Senhor Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, Cristo Jesus nos falou em parábolas da semente que Jesus ensinou. Ele mostrou que a palavra de Deus é como uma semente lançada. Mas, filhas, cunhadas, o solo representa o coração humano. Meu irmão, minha irmã, a Escritura Sagrada, Mateus, capítulo 13 também, Mateus 4, Lucas 8, nos relata a parábola da semente. E assim Jesus disse à beira do caminho, a semente caiu, mas as aves comeram. No livro de Mateus,
capítulo 4, versículo 3. Meu irmão, minha irmã, filhas, quando a semente está distraída, diáconos, diaconisa, pastores, pastoras, ansiosos e endurecida, a palavra não cria raiz. A palavra de Deus, de Cristo Jesus, e a palavra do Deus, do Espírito Santo, não cria raiz. Meu irmão, minha irmã, não cria raiz. A psicologia nos mostra isso, que de uma forma de uma mente fragmentada, incapaz de reter o que é bom. A semente nasceu depressa, mas sem raiz, secou ao sol. Mateus 13, capítulo 13 de Mateus, os versículos 5 a 6. Em solo pedregoso, filhas. O que isso quer dizer psicologicamente para nós? Este é o coração que se empolga no momento, diácono, diaconisa, mas não aprofunda. É como o coração que não se aprofunda. É como quem busca soluções rápidas para a ansiedade, remédios, consumo, prazer imediato, mas não deixam a cura enraizar no espírito. Meu irmão, minha irmã. E tem outras sementes que caem entre espinhos. A semente, sobrinha, cresceu, sobrinho, mas foi sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres. O apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, capítulo 13, 7, nos relata. E isso é um diagnóstico perfeito para o seu, o meu, o nosso tempo. O que nós vivemos hoje, queridos? A depressão, a ansiedade, são alimentos por uma sociedade de espinho, preocupações financeiras, correria, status social. A psicanálise do nosso dia, a psicanálise diária, isso quer dizer o desejo se torna prisão, filhas, irmãos e irmãs. E outras sementes, outras pessoas, outra semente cai em boa terra. Aonde Mateus, no livro de Mateus, capítulo 3, 8, a semente deu frutos a 100, 60 e 30 por um. Meu irmão, minha irmã, este é o coração que se abre praticamente. O coração de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro ser humano que se abre praticamente a palavra de Deus e gera fruto. E isso na sua terapia diária de 30 minutos em oração, meu irmão. É o coração tratado, capaz de curar outros, não somente os seus traumas, suas ansiedades. Na nossa sociedade é uma comunidade saudável que multiplica a vida em vez de estresses, queridos. No livro do Antigo Testamento, o salmista já dizia, no Salmo 126, versículo 5, o salmista já dizia: os que com lágrimas semeiam, com jubílio se farão. Aqui, meu irmão, minha irmã, aqui vemos que até a dor, a ansiedade e a depressão, filhas, quando entregues a Deus, se torna semente de esperança. Nosso querido apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
Aprendemos psicologicamente, queridos, que a nossa parte é lançar e regar. O crescimento vem da intervenção divina. Tios, tias, na nossa sociedade, primos, primas, mostra que a cura tem que ser coletiva, é coletiva. Uns semeiam, outros regam, mas todos são parte do mesmo processo. Nós somos todos parte do mesmo processo. Meu irmão, minha irmã, assim Apocalipse, no final, a grande colheita aparece. Apocalipse 22, 14. Filhas, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados que levam as suas vestes. Bem-aventurados que lavam a sua veste, para que tenham direito à árvore da vida. Ou seja, toda semente, meu irmão, minha irmã, fiel a Deus, se encontra na eternidade, no fruto. Toda semente boa, no fruto da árvore da vida, meu irmão, minha irmã. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A semente é lançada no caminho, os corações distraídos se perdem. Filhas, nas pedras, os corações superficiais abandonam. Diácono, diaconisa, nos espinhos, pastores, pastoras, os corações ansiosos a sufocam. Irmão, irmã, mas na boa terra, a família de Deus, o coração humilde a recebe, e dele nasce cura, esperança, a vida. Pois a semente é Cristo, filho. Irmãos, irmãs, Cristo é liberdade. Cristo te liberta de todas as garras do inimigo, todo sistema de governo, todo sistema e doutrina religiosa, todo sistema e doutrina a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo de vida. desespero de alma, pedindo A quem a acolhe nunca mais será o mesmo, pois a semente é Cristo, irmão e irmã, porque quem a acolhe nunca mais será o mesmo. Ela brota, ela floresce e frutifica 30, 60 e 100 vezes mais, irmãos e irmãs, até se transformar em eternidade diante do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, e é por isso que nós estamos novamente aqui, queridos, queridas, nesses dias que nós estamos vivendo. Esses dias que nós estamos vivendo de ansiedade, estamos vivendo desespero, desilusão, e por isso que nós estamos aqui nesta forma de uma terapia sociológica, psicológica, uma terapia espiritual e com oração espiritual, meu irmão, meu irmão. Hoje nós vemos uma desestruturação programada da nossa sociedade, da família, principalmente da família que cai em nossa sociedade. Ansiedade. Hoje nós reconhecemos que muitas vezes carregamos preocupações excessivas. Vivemos dias em que a ansiedade parecia sufocar, mas também vimos e sentimos que muitos se levantam como semente boa para Deus, com a palavra de Cristo Jesus de liberdade, trazendo paz em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo, meu irmão, minha irmã. Testemunhos de um jovem como Charles Curtis e outros, que quando nós entregamos os nossos medos ao altar de Deus, mesmo em risco de o nosso corpo material tentarem calar,
encontramos sementes eternas e descanso verdadeiro no nosso Deus. Após o nosso último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. Meu irmão, minha irmã, situações que nós estamos vivendo, cunhada, o Salmo 55, versículo 22, entrega as tuas preocupações ao Senhor e Ele sustentará. Declare, irmão e irmã, Senhor, hoje entregamos nossos fardos e pedimos que o Teu Espírito Santo substitua a ansiedade pela paz. Meu irmão, minha irmã, Filipenses nos relata no Novo Testamento, Filipenses, quando o apóstolo Paulo escreveu para Filipenses em 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os vossos corações e mentes. Por isso que eu, você, nós devemos estarmos orando para que a nossa mente seja lavada pela palavra santa de Cristo Jesus, e que pensamentos de angústia, tristeza, suicídio, desânimo sejam transformados em confiança. Meu irmão Mateus, apóstolo de Jesus Cristo, Mateus 6, 25 a 34, nos mostra uma terapia sociológica. E ele nos fala: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Vosso Pai Celestial sabe do que necessitais. Meu irmão, Deus ajuda você, eu, nós a crer que em oração, hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para que já saíram, estão saindo, e aqueles que estão chegando, que Deus é o que cuida da nossa família, que dá provisões e necessidades diárias. Meu irmão, minha irmã, hoje, final dos tempos, o livro de Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 4, nos diz assim: e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima, meu irmão. Irmão, minha irmã, cunhados, cunhadas. Mesmo diante da instabilidade no mundo, filhas, que nós, como verdadeiro cristão, queremos é viver na esperança do reino de Deus e ter o cuidado eterno de Deus. Por isso, hoje, declaramos em nome de Jesus ansiedade, desânimo, desespero, espíritos malignos de suicídio. A ansiedade não terá domínio sobre nós, sobre você, sobre eu, sobre a minha esposa, a minha família, os nossos filhos. Toda preocupação é lançada aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu, você, nós proclamamos paz sobre nossa mente, cura sobre o nosso coração, e assim descanso sobre nossa alma. E que o Espírito e a noiva digam: diácono, diaconisa, pastores, pastoras, vem, Senhor Jesus, e traz tua paz que excede todo entendimento. Amém, meu irmão, minha irmã? E é por isso que aqui nós estamos, queridos, nessas orações semanais, diárias, essas orações de terapia, de cura, sobre ansiedade. E hoje nós falaremos sobre ansiedade. O Antigo Testamento, queridos, o livro de Salmo 19, na ordem bíblica, nos ensina nos Salmos 94, 19.
nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. As tuas consolações recrearam a minha alma. Irmãos e irmãs, filhas, filhos, queridos, queridas, aqui nós meditamos e vemos que até o salmista, em sua angústia, encontrou, filhas, terapia espiritual em pessoas? Não. Em horas de terapias? Não. Em remédios? Lógico que não. O salmista encontrou terapia espiritual na presença de Deus, assim como relata também os evangelhos de Mateus. Não andeis ansiosos pelos dias da manhã. Mateus 6:34. Jesus, filha, psicologicamente está ensinando um princípio de saúde mental, viver o presente com confiança, sem se prender ao que não podemos controlar. Assim também, apóstolo Paulo escreve em Filipenses, para os filipenses, como já vimos, 4:6, não estejeis inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Sociologicamente, Paulo mostra que o coração coletivo e a oração coletiva e a intercessão em comunidade, em sua família, onde você estiver, fortalece o coração. Assim, meu irmão, minha irmã, terapeuticamente, nós temos a parte espiritual, entregar o peso das nossas culpas, do nosso pecado ao Senhor. Isso é um ato de fé, meu irmão. Reconhecer os gatilhos da ansiedade e substituí-lo pela meditação na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, sociologicamente compartilhamos as nossas dores na comunhão, sem carregar sozinhos, mas tudo plantando a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, profeticamente, apóstolo Paulo nos fala, meu irmão, João vê o trono, apóstolo João vê o trono de Deus e ouve, não temas, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, profeticamente, apóstolo João nos faz lembrar, eu, você, nós, que toda ansiedade é passageira, mas o cuidado de Deus é eterno, meu irmão, minha irmã. Queridos, queridas, sempre, meu irmão, e é o que nós estamos aqui. Meu irmão, minha irmã, a depressão muitas vezes é o excesso de passado, estresses na nossa vida é o excesso de presente, e a ansiedade é o excesso de futuro, queridos, queridas. Depressão é o excesso de passado, estresses na sua vida, na minha, na nossa, é o excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. O Antigo Testamento, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, queridos e queridas, o povo no deserto temia pelo futuro, aonde Êxodo 14, 12 nos fala, nos relata, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meu irmão, minha irmã, a ansiedade deles, daquele povo ingrato, pela manhã o cegava para Deus, para o Deus que já havia aberto o mar. Assim também, quando vivemos no excesso de futuro, filhas,
Perdemos a confiança no Deus, irmãos e irmãs, diácono, diaconisa, pastores e pastoras. Perdemos a confiança no Deus de hoje. Querido apóstolo Mateus também escreve nos evangelhos dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo: basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, 34. Filhas, psicologicamente, o apóstolo Mateus nos dá um antídoto contra a ansiedade. Viver o presente com fé, esperança, sem carregar os fardos de amanhã. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Pedro nos fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aqui, meu irmão e irmã, temos uma terapia sociológica entregada em comunidade, em oração, em nossa comunicação, em nossa comunidade, e dividir o peso que sozinho eu, você, nós não podemos carregar. Oremos, queridos, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, nesse dia, na Tua presença, fechando os nossos olhos e colocando no Teu altar espiritual toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o inimigo nos prega para termos ansiedade. E sabemos que quando ele nos prega, ele nos diz que assim, a ansiedade, ó Deus, nasce quando o coração não encontra repouso no Senhor. Sabemos, ó Deus, que o excesso de passado na vida desse irmão, dessa irmã, na minha vida, ou da nossa família, gera depressão. O excesso de presente causa estresse, o excesso de futuro cria ansiedade. Mas o Senhor, ó Deus, é o Deus Pai Todo-Poderoso, que nos induz e nos fala em Teus ensinamentos, onde Jesus Cristo nos dá que o equilíbrio é viver no aqui e agora, mas com confiança na Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que sociologicamente a nossa sociedade moderna, saturada de informações e depressões, fomenta medos coletivos do amanhã, da economia, da guerra, da aceitação. Por isso, ó Pai, que profeticamente Jesus está nos dizendo em Apocalipse, aonde o apóstolo João tem nos relatado, que Jesus tem falado: não temas. Esse não temas, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos fala que é universal, é eterno, é profético, pois aquele que é o Alfa e o Ômega, que é Jesus, o Cristo, sustenta o ontem, o hoje e o amanhã. Ó Pai amado, obrigado por esse dia, por essa manhã, por essa tarde e por essa noite. Senhor Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor ordenou momentos de descanso e silêncio para que o povo aprendesse a confiar no Senhor. Sabemos, Senhor, que no Evangelho de Marcos, o apóstolo de Cristo Jesus nos relata que Jesus nos induz a tomar algo que é somente do Teu reino, aonde Cristo Jesus toma
um pequenino, uma criança no colo. E diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais, de modo algum, poderá entrar no teu reino, Senhor. Oh, Pai, como é bom estar na tua presença. Sabemos, Senhor, que as tuas promessas, onde o apóstolo Paulo também tem nos relatado para Romanos, onde ele nos adverte, para que nós hoje, amanhã e sempre não venhamos se conformar com este mundo, mas que nós venhamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, pela renovação de cada mente, a mente santa de Cristo Jesus, para que nós possamos ver e viver novos céus e nova terra, Senhor. Senhor Deus, e é lá que nós sabemos que não haverá excesso de ruído, mas apenas paz, mansidão. Sabemos, ó Deus, que o excesso de informações polui a mente das nossas famílias, dos nossos filhos, da nossa congregação. Mas a palavra do Senhor é como água pura que lava o coração. A ansiedade se alimenta das vozes do mundo, mas a fé floresce no silêncio diante de Deus. Oh, Pai amado, como é bom estar na tua presença. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom estar na tua presença. E aqui estamos, Senhor. Estamos, Senhor, na tua presença. Que as crianças que estão expostas a conteúdos inadequados, ansiedade gerada desde cedo, Deus, a pressão de agendas intensas, jovens que adiantam o casamento porque querem tudo pronto, onde vivemos uma sociedade sob pressão, Senhor. Por isso agora nós oramos, ó Pai, oramos sobre tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Tudo que nos aflige, tudo que nos aflige, Senhor, tudo que nos controla, ó Pai, tudo que nos faz sentirmos o peso da culpa, Senhor. Ó Pai eterno, Senhor da vida e da história, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, não apenas com palavra, mas com os corações abertos como boa terra. Tu és o semeador e a Tua palavra é essencial e incorruptível. Pedimos que não caímos à beira do caminho, aonde o inimigo vem e rouba. Pedimos que não sejamos solo pedregoso, que recebe com alegria, mas não cria raízes. Pedimos que não sejamos campo cheio de espinho, sufocado pela ansiedade desde o século. Mas, ó Deus, que nós venhamos ser e que nós sejamos terra fértil, onde a Tua palavra frutifica em 30, 60 e 100 vezes mais, Senhor. Cura, Senhor, a nossa mente cansada e ansiosa. Fortalece nossas famílias tão pressionadas pela aflição do mundo moderno. Dá-nos equilíbrio nos tempos de estresse. Equilíbrio em tempo de estresse, para que não sejamos, Senhor,
dominado pela sociedade doente, mas guiados pelo teu Espírito que sopra a vida e esperança. E que Jesus, ó Jesus, nós olhamos para ti, que fosse calado na cruz, ó Pai, que fosse calado na cruz, mas cuja voz nunca deixou de ecoar. Assim também, Senhor, que todo justo silenciado nesse mundo se torne semente de vida, de liberdade e de fé para as próximas gerações. E declaramos em oração profética que essa ansiedade seja arrancada como espinho e que a depressão seja removida como pedra e que a dúvida seja expulsa como ave de rapina e que, ó Deus, reste apenas a tua palavra, crescendo firme até o dia da grande colheita diante do teu trono, Senhor. É isso que nós queremos. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu e ressuscitou, nós oramos e cremos, ó Pai. Ó Deus amado, como é bom estar na tua presença, Pai. Como é bom estar aqui nessa terapia diária, ó Pai. Ó Senhor, como é bom estar presente nessa terapia diária que nos cura, que nos liberta das garras das religiões, de pessoas, falsos pastores, lobos com peles de ovelha, que nos liberta de tudo, ó Pai. E é em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós clamamos, que nós pedimos e imploramos a Ti. Pai Santo e misericordioso, nós não queremos apenas ouvir a Tua palavra, mas queremos praticá-las com fidelidade, porque sabemos, Senhor, que o problema não é o que... Sabemos, Senhor, que o problema não é o que sabemos, mas é o que deixamos de viver. Por isso, ó Deus, quebranta os nossos corações endurecidos, dá-nos um espírito humilde e quebrantado diante da Tua presença.